Isso, bacana. Então agora o que a gente vai fazer nessa aula? A gente só tem no nosso cadastro, a gente só tem login e a senha, tá? Então o que a gente vai fazer aqui nessa aula? Primeira coisa, a gente precisa ajeitar aquela telinha, esconder o campinho de senha, tá? Porque a gente não pode mostrar a senha, a gente está mostrando a senha lá, tá? Antes, em vez da gente apagar o código, dá para a gente substituir, tá? A gente tem que substituir por um campo. A gente vai adicionar, por exemplo, o nome, né? Vamos colocar um nome da pessoa. A gente tem um usuário e a gente tem que saber o nome, não é verdade? Aqui eu vou startar aqui o meu sistema só para a gente relembrar o ponto que a gente parou. Tá? Então eu vou aqui abrir o sistema. Tá subindo aqui o projeto, subiu, aqui ele vai abrir. Tá? Vou colocar aqui que é admin, vou logar, vou lá para o meu cadastro. Aqui eu não estou carregando a hora que abre, então por isso que eu estou dando um salvar aqui, depois a gente corrige isso, tá? Então aqui, ó, a senha aqui a gente tem que substituir, né? A gente pode mostrar a senha da pessoa, tá? Vamos adicionar, logicamente, o nome da pessoa, tá? Eu quero saber o nome da pessoa. Então, a gente tem que o quê? Criar a coluna no banco de dados, porque a gente tem que salvar no banco de dados. A gente tem que criar no nosso objeto, tem que criar no controller e arrumar as consultas, adicionar nas consultas, nos insert. E também a gente arruma na tela, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é na parte de modelo. Vamos ver aqui, se eu não me engano, essa nossa classe de modelo, ó, tá vendo só? Nossa classe de modelo tem que ter um objeto para carregar esses dados, do banco para a tela, da tela para dentro do banco. Preciso do objeto para trafegar esses dados de um lado para o outro, tá? Então eu tenho ID, login e senha. E o que eu preciso agora, logicamente, é de um texto, uma string, que vai ser o nome da pessoa, tá? Todo objeto tem o seu set e o getter, que é para receber o dado, que é o set, e o getter, que é para devolver o dado para algum lugar que eu queira. A gente vai fazer o set e o getter. Como que eu faço isso aqui? Ó? Escreve só get, contra espaço. Olha lá, a ideia já completa para você, você dá um enter. Ctrl Shift F, organiza o código. Ctrl Shift O, organiza os import, caso tenha, das classes. Criei aqui o campo nome. Agora a gente precisa disso no banco de dados. Deixa eu ver aqui qual que é o nome do banco que ele está conectando. Curso JSP. Ó. Então, aqui localhost, no Postgres, no banco curso JSP. Então, vou pegar aqui o meu pgadmin. Vou aqui tomar meu café. Tá? Vou aqui procurar o meu banco de dados, que é o curso JSP. Na tabela de usuário, tá? Tabela de usuário, colunas. Se você quer ir já aprendendo SQL e não sabe por onde começar, você pode ver um exemplo do que já está feito, tá? Um campo de nome é igual o campo de login, é um texto, tá? Então, se você clicar aqui no Postgres, ó, você tem aqui o comando SQL. Você pode copiar, seleciona o banco, vem aqui no SQL, tá? Ó, alter table, vou alterar essa tabela usuário, vou adicionar uma coluna com o nome agora e do tipo character variant, tá? Que quer dizer texto. Executa, ó, sucesso.
fecha. Coloca aqui, ó, dá um F5. Agora a gente vai ter aqui as colunas nome, tá vendo? Sempre tenta guardar o teu SQL. Aqui no banco, por exemplo, a gente tem um arquivo de SQL, tá vendo? Então aqui depois de criar a tabela usuário, eu vou adicionar essa coluna aqui também, tá? Melhor depois criar a tabela de usuário. Criou a tabela de usuário antes dos insert. Aqui, ó. Vem aqui e adiciona, tá? Então a gente já criou na tabela. A gente criou aqui no objeto, que vai carregar os dados. Agora a gente tem que verificar o DAO usuário. Então a gente tem que o salvar. Então a gente precisa o quê? No SQL dar o comando para o nome, o parâmetro nome que ele vai receber. O nosso insert ponto é em formato string, então é o terceiro parâmetro agora que a gente adicionou. Ele vai receber do usuário.getNome. Esse é o insert. O listar eu tenho que carregar para o objeto também, para injetar os dados. Então, vou pegar do result set, que é da consulta, ponto get string da coluna nome. Né? Aqui ele está selecionando tudo. Então, ele vai me trazer um nome dentro. O delete não precisa indicar nenhum campo, porque a gente deleta pelo login. O consultar aqui também, que esse aqui é o consulta por login e aqui ele é um consulta a todos. De qualquer forma, eu preciso aqui injetar o campo nome, pegar do result set, ponto, retornar em formato string. Sempre tenta manter a compatibilidade da vamos ver, atualizar, isso, update também. Então eu tenho login, senha, vírgula nome, igual ao parâmetro que vai ser recebido. E o nosso preparate statement também vai setar o string na posição 3 e aqui usuário.getNome. Tá vendo? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Não. Então o DAO já está, aqui é minúsculo, é de acordo com o banco, tá? Igual está no banco de dados. Nome, beleza. Tá? Então agora a gente tem o que? A servlet. A gente vai ter no caso, vamos pegar a tela primeiro, tá? Vamos pegar a tela. Agora a gente tem no cadastro de usuário. A gente tem que adicionar o que? Mais uma linha. Ó, então a gente, o HTML, ele cria uma linha. Uma linha, a gente tem a célula que vai ser a descrição do nome. O tipo do input teste, que é a entrada de texto, é texto. O ID é igual o objeto, tá? Para você não ficar inventando nome, coloca tudo igual. E user.nome, que é o nosso objeto. Que a gente usa, aqui ele mostra na hora que a gente vai editar, tá? E aqui ele leva para a servlet para a gente salvar. Então a gente tem a tela, agora a gente vai modificar a servlet. Servlet usuário, que é a nossa servlet que salva o usuário. Ó. Então a gente tem o que? Aqui, vamos ver onde a gente está injetando os dados. Vamos ver. Esse daqui é para consultar. Esse aqui está deletando. Aqui está editando. E aqui está salvando. Certo? O que a gente tem aqui agora? A gente vai ter o que? Um campo string, nome, que vai receber da requisição. A requisição é a ação que veio da tela. Os dados que estão vindo da tela. Pelo submit do formulário. Então, chegando aqui na servlet,
com o parâmetro de nome, tá? Igual está aqui no JSP, no nome, é o que ele vai receber aqui na nossa servlet. E daí a gente tem que setar para o nosso objeto usuário.set nome, o nome que a gente resgatou da requisição. E aqui ele vai salvar, vai atualizar. Aqui ele entra no DAO, que é o DAO que a gente acabou de alterar antes os SQL, tá? Então, se não tiver nada errado, tá tudo certo. Tá bom? Então a gente alterou, vamos conferir aqui, alteramos a servlet, alteramos a tela para cadastrar, o banco de dados, o BIM para carregar os dados. Falta no cadastro usuário, aqui naquela tela, lá embaixo, né, vamos esconder a senha. Então a gente vai procurar a senha aqui, a senha vai ser o nome, tá? E aqui a senha vai ser o nome, tá? Então acredito que esteja tudo certo. Agora a gente vai testar para ver se não vai dar nenhum erro, tá bom? Vamos subir aqui o banco para ver se está tudo certinho. Vamos aqui fazer o login de mim. Vamos lá para o cadastro. Ó, foi aqui para o cadastro. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó, Alex Fernando. Vamos salvar. Salvou, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, mostrando o nome. Os outros aqui fica sem nome, por quê? Porque a gente acabou de criar esse campo agora, tá? Não deu nenhum erro no banco de dados, ó. O erro seria uma linha azul de exceção. Esse aqui é o log normal do servidor. Sempre confira no banco de dados, pelo amor de Deus, sempre confira no banco de dados se está salvando. Vamos dar F5 aqui na tabela. Dá um botão direito, vamos... Botão direito, tinha uma opção aqui de view todos. Aqui, ó, tá salvando. Ó, tá salvando, tá vendo? Quando você faz uma alteração desse tipo, a gente tem que testar o editar também. Ó, vamos aqui no banco de dados, atualiza, ó lá, editado. Vamos excluir também. Excluiu. Vamos ver no banco se excluiu. Ótimo, perfeito. Então a gente adicionou um campo a mais no nosso sistema. Então vamos revisar tudo isso. A gente tem um sistema em JSP com servlets e a gente precisou dar uma manutenção nele, adicionar mais um campo. Então tá? Primeira coisa, a gente tem um objeto responsável por carregar os dados da tela nas servlets. Pega os dados da tela, injeta nesse objeto é mandado para o DAO, que salva, e vai para o banco. E na hora de consultar também é o que vem do nosso DAO, da nossa consulta SQL, e é mandado para a tela. Então a gente precisa de um campo novo. Adicionamos um nome nesse objeto. Nome. Primeiro passo. Segundo passo. Criamos a coluna no banco de dados. Nome. Terceiro passo, a parte de DAO, de persistência. Tá? A gente vai ver todos os lugares que usa essa tabela do banco de dados e vamos ajustar o salvar, colocando a coluna nome, o listar para recuperar o nome que a gente vai precisar sempre. O delete não precisa, porque o delete é sempre por um ID. O consultar vai carregar todos os dados. Precisa do nome injetado também. O atualizar, é lógico, eu preciso atualizar o nome e todos os dados que vêm da tela, então tem que ser adicionado no SQL também. Tá? Feito isso, adicionou o campo novo na tela. Cadastro, adicionamos o input teste HTML na tela. A tela envia os dados para a nossa servlet de usuário. Na servlet de usuário, a gente pega, vê aonde está cadastrando, que é aqui o post, resgata da requisição da tela, dos dados que vêm da tela, resgata esse dado do nome, que é o campo novo, seta para o objeto
e assim segue o fluxo normal que a gente já tinha feito do salvar e atualizar. Depois, na tela de cadastro de usuário, a gente arruma os dados na tela para exibir na tabela o nome, tá? E aí a gente tem o nosso sistema já funcionando com dado novo tranquilamente, sem nenhum problema, tá? Então assim, ótimo, perfeito. Então a gente criou aqui o nosso projetinho em JSP, adicionamos um novo campo, a gente fez manutenção. O que a gente vai fazer na próxima aula é o que? Uma coisa interessante, muito interessante a gente fazer. Quando a gente faz login aqui já, tá? Carregar os usuários aqui embaixo, na hora que abre a tela. Então a gente vai fazer isso daqui na próxima aula.